Olá, sejam todos bem-vindos, que possamos agora, a partir desses momentos, compartilhar alguns minutos de estudo baseados na doutrina espírita, que tanto alento traz aos nossos corações, que nos fortalecem diante das dificuldades e que nos dá orientação para que possamos cada vez mais encontrar a felicidade. Antes de darmos início, vamos fazer a leitura de uma página preparatória, e eu vou utilizar o livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 97, psicografado por Chico Xavier e da autoria de Emmanuel, cujo título é Amas o Bastante? E tem uma citação registrada por João, no capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí Emmanuel nos escreve o seguinte: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida inteira. Muito significativo, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. E assim, nesse instante, amigo Jesus, mais uma vez rogamos pela tua presença junto a nós, para que possas acalmar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, abrir a nossa consciência para que possamos aproveitar desses momentos e poder refletir sobre as lições que nos são apresentadas. Que a tua paz, Senhor, nos alcance durante esses minutos e agradecemos muitíssimo por essa oportunidade. Graças a Deus. Bem, o tema que nós vamos apresentar é Amar o Próximo como a Si Mesmo, que está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. A trajetória do Espírito, como nós sabemos, e está descrito no Livro dos Espíritos, a partir de uma pergunta de Kardec, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes. Essa pequena frase tem um grande conteúdo, porque, na verdade, mostra para a gente que todos nós fomos criados com a mesma condição de crescimento, com a mesma oportunidade. Simples porque as nossas formas, até alcançarmos o período nominal, eram formas bem mais simples. Ignorantes porque desconhecíamos, apesar da verdade divina estar intrínseca a nós, estar dentro de nós ainda estávamos aprendendo, e é necessário que a gente passe a cada nova etapa pelos novos conhecimentos, colocando em exercício aquilo tudo que já trouxemos. Então, assim, através de sucessivas reencarnações, o espírito efetua o progresso moral e intelectual com o objetivo de alcançar a perfeição. Uma vez alcançamos o estado nominal, ganhamos a condição do raciocínio, do intelecto, e aí começamos a trabalhar com essa questão da moral, como esse mesmo objetivo de crescimento. O espírito só se torna efetivamente maior, no sentido de elevação, quando ele consegue avançar nos dois sentidos. Não adianta avançarmos somente moralmente, não adianta avançarmos somente intelectualmente. É necessário que consigamos avançar no mesmo ritmo, ou de forma igual, se assim podemos dizer, que é melhor, porque às vezes avançamos mais numa existência do que na outra, em relação a um e a outro, para que possamos chegar a um ponto da perfeição. A origem do planeta tem 4,5 bilhões de anos, e a humanidade
aproximadamente 150 mil anos. Eu boto essas contas só para mostrar mais ou menos em que, se pensarmos e que tivemos aí, isso fazendo de uma média bem grosseira, né? 50 anos de existência, com 50 anos fora do corpo físico, e ficarmos assim, intervalos de 100 anos, aí a gente já teve muitas encarnações, para mais de 1000 encarnações. E é possível que sim, talvez tenhamos, desde o momento em que alcançamos essa etapa de conhecimento, como ele fala, né, da origem da humanidade, como a ciência nos mostra, a gente já transitou muito pelo planeta, aprimorando a nossa forma, aprimorando a nossa tecnologia, os nossos conhecimentos e aprimorando também a nossa moral, partindo passo a passo de cada momento em que a gente foi vivendo aqui no planeta. Tanto é que a gente pode voltar aí no tempo, nos livros, na ciência, e ver que o planeta já passou por momentos mais difíceis, mais rudes, mais toscos, assim, e hoje já estamos num processo muito mais avançado. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, numa mensagem que foi dada em Paris em 1862, ele nos diz o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ou seja, Lázaro exatamente está falando desses momentos em que nós fomos transitando pela Terra, pelo planeta, nas nossas diversas existências, e ainda estávamos aprendendo a burilar os instintos daqueles que nos davam a condição de sobrevivência, que nos auxiliavam na sobrevivência. Depois fomos avançando, e esse avançar, na verdade, quando ele fala corromper, assim, é como se abríssemos uma semente, mas, ao mesmo tempo, quando nos misturamos e confundimos essas coisas todas e vamos alcançando as sensações. Ou seja, essa abertura de visão que nos foi dada, que nos foi alcançada, vai nos trazendo sensações diferenciadas. E essas sensações depois vão, num crescer também, quando instruído e depurado, chegar ao nível do sentimento. Então, vamos passando do instinto, do momento das sensações, e já alcançando os sentimentos. No estágio em que nós estamos ainda na Terra, nós ainda passamos, ou ainda somos contidos por essas 3 condições. Agimos instintivamente, certas vezes, na nossa autoproteção, temos sensações diferenciadas e, às vezes, não tão adequadas à nossa condição nominal, mas também já começamos a mostrar alguns raios dos sentimentos que nós já estamos apresentando. Lázaro continua e nos fala o seguinte: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todo aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Então, Lázaro nos fala que nesse acrescente do amor dos sentimentos que nós vamos desenvolvendo, o amor é o sentimento por excelência. É o ponto máximo do que se possa alcançar quando os sentimentos estão totalmente trabalhados. Mas ele nos alerta que não é um amor vulgar, no termo vulgar em que a gente conhece, mas é uma coisa muito mais ampla, que, na verdade, nos tira da própria personalidade e nos coloca junto na toda humanidade. E aí ele fala assim: de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ou seja, saindo de si mesmo, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. A gente, na história do planeta, a gente já encontrou algumas pessoas que conseguiram efetivamente exercitar esse amor de forma muito profunda. O maior exemplo entre nós, obviamente, é Jesus. Mas se formos vendo outros espíritos um pouco mais, não tão avançados quanto Jesus, no mesmo nível, a gente vai encontrar muitos daqueles que se dedicaram ao próximo, esquecendo de si próprios, ultrapassando a sua própria necessidade, a sua própria dificuldade para socorrer aquele que necessita. Inúmeras pessoas a gente tem conhecimento dentro da história da humanidade. Então, assim, o sentimento por excelência, que a gente identifica como amor, e aí eu gosto de fazer uma provocação, que normalmente as pessoas sinto que se sentem talvez um pouco desconfortáveis, porque eu digo, ainda estamos aprendendo a amar.
E por isso precisamos dar adjetivos, qualidades ao amor. Chamamos o amor maternal, o amor conjugal, o amor filial, o amor aos objetos, o amor aos animais, etc. O amor, a palavra amor e dizer eu te amo se tornou, de certa forma, uma coisa vulgar, comum. Mas não é exatamente o amor tal qual Lázaro nos descreve, e o que a gente vai avaliar um pouco mais para frente. Então, a gente está nesse exercício, com certeza, a gente está começando a ter esses lampejos de amor. E é óbvio que ter o amor maternal, o amor conjugal, o amor filial, esse amor que parece um pouco diferente, distinto de um para o outro, ele faz parte ainda da nossa própria condição. Então, eu digo que são ensaios de amor. A gente está nesse exercício, ensaiando o amor como sentimento máximo para cada um de nós. Joana de Ângeles, no livro O Amor, Imbatível Amor, que é um livro espetacular, eu recomendo que seja lido, ela nos diz: o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro, pacificador, que se entrega sem reserva e faz-se planificador. É bom chamar a atenção que essas fases que ela está falando não tem a ver com a nossa fase cronológica de vida. Ela está falando dentro de uma visão psicológica, porque isso faz exatamente dentro do projeto psicológico da Joana de Ângeles, composto por 16 livros. O Amor, Imbatível Amor, é um desses livros. E ela está olhando sob o ponto de vista psicológico. Então, aquele que é o infantil tem caráter possessivo, aquele que ainda tem comportamento juvenil se expressa pela sua insegurança. Mas quando alguém já se expressa de forma madura em relação ao amor, ele já tem uma forma mais ampla de ver. E a gente vai observar que possivelmente vamos encontrar, independente da fase de vida cronológica em que vivamos na Terra, vamos distinguir pessoas nessa condição. Então, ela fala um pouco mais à frente. A ambição, a posse, a inquietação geradora da insegurança, o ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, a cobrança de carinhos e atenções, a necessidade de ser amado caracterizam o estágio do amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si antes que no ser amado. Ela faz analogia como podemos ver as crianças na sua fase, do ser humano na sua fase mais tenra, da sua passagem na época infantil. A gente tem uma visão muito próxima de que a gente quer tudo na nossa direção. A criança tem essa postura egocêntrica, né? Na verdade, ela é o centro de tudo, é o centro das atividades, e ela desenvolve dentro da sua ótica, porque ela está desenvolvendo ainda suas relações, exatamente o que ela nos fala pelo aspecto psicológico do amor infantil, como obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente em si do que no ser amado. Ela fala um pouco mais à frente que a confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, são benesses do amor pleno, pacificador e morredor. Então, a gente vê que existe uma grande diferença do amor infantil para o amor maduro, como ela caracteriza para a gente. Esse amor maduro não está pensando em si mesmo. Ele está mais preocupado com o outro. Ele não está preocupado com a sua posse, com a sua dependência, com a dependência de si mesmo, ou de alguém que dependa dele. Ele, na verdade, ela fala até uma coisa que é difícil de entender, né? Dessa compaixão dinâmica, né? É uma compaixão que tem em todos os aspectos, não só pela questão material, mas pela questão do sentimento, da dor do próximo, do sofrimento alheio. É uma exteriorização do bem que ela fala que pode e deve se executar, né, nesse exercício. Então, a gente vê que é uma distinção que ela nos traz nesse livro. Vou trazer outros trechos dela um pouco mais para frente também sobre isso. O nosso problema também com relação às palavras é que a gente usa uma só palavra muitas vezes para identificar uma coisa somente. O amor é um caso desses, né? E daí a necessidade da gente qualificar o amor. Os gregos, por exemplo, identificavam o amor de 3 formas. Eros, o amor baseado na atração física, sexual e emocional. É o amor voltado para a questão da relação. Eros, dentro da mitologia grega, era um deus que exatamente cuidava desse aspecto. Na sua fase inicial, depois ele vai evoluindo na sua caracterização
se torna um deus extremamente poderoso dentro do Olimpo, mas ele ganha para os romanos a ideia do Cupido, e que depois também é transcrita para os gregos. Os gregos, na verdade, veem como um jovem que nos flecha de alguma maneira, com a sua flecha, né, nos atinge com a sua flecha do amor, né, Eros, mas a gente vê que dentro dos romanos ele ganha um formato de criança. Então, esse é o amor baseado na atração física. O amor que a gente vai desenvolvendo e que normalmente a gente, trazendo até por essa questão de instintiva que a gente permanece, a gente ainda desenvolve essa questão do amor eros em cada um de nós. Então, quando a gente olha o outro talvez com um olhar de uma avaliação nessa questão da sensualidade, independente da questão de que se possa imaginar. Mas, assim, isso ainda está muito ressaltado em nós, né? É a sensualidade que ainda faz parte das nossas vidas. E o sexo, Joana vai falando para a gente, ela tem uma composição extremamente importante em cada um de nós. Ela fala que, inclusive, que o sexo, sem o amor, ele é muito vazio, ele é muito vago. Ele não se preenche, ele não se sustenta. Ele é uma mera sensação, daquela que nós falamos quando o espírito se corrompe, né? Que a gente viu lá, né, na sua transição, na sua caminhada do instinto à sua condição de sentimento. A gente vê que muitas vezes a gente fica somente nessa sensação. E essa sensação se esvazia. Essa sensação, se não houver amor, o sexo é o sexo puramente como sexo, numa questão que tende até mesmo à questão do instinto, da sobrevivência, da preservação da espécie. Ela, então, fala que é extremamente importante a questão do sexo, da relação sexual, mas que o amor é preponderante nesse aspecto. Identificam também eles o filos, que é o amor entre irmãos, pais, filhos e amigos. É esse amor que a gente vai sentindo. A gente, às vezes, ama muito mais um amigo do que um irmão consanguíneo. A gente até se sente mal por isso. E até, às vezes, se fala, né? Se fossem irmãos, não seriam tão parecidos, né? Porque dentro da mesma família, talvez, mesmo tendo tido a mesma criação, tendo a mesma origem, não tem um entrosamento tão grande. Então, a gente vê que esse é o amor, dessa afinidade que vai se estabelecendo entre amigos. Mas também pode se desenvolver entre irmãos consanguíneos, da mesma forma que entre os filhos e os pais e os filhos, e a questão dos próprios irmãos. Então, essa é a distinção que ele nos faz do filos. E, por último, o que a gente vê, que está contido nos evangelhos, que é o amor de Jesus, é o ágape, o amor puro e sublime indicado por Jesus. Esse é o amor supremo, na forma por excelência como a gente possa identificar. Então, a gente tem o eros, o filos e o ágape. Nesse aspecto, eu até abro um parênteses, porque dentro da relação sentimental e dentro dos casamentos, existe um estudo assim, muito interessante, que ele foi feito no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é baseado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de um dos livros da série do André Luiz, onde tem um capítulo intitulado Espiritismo e Lar. E esse, na verdade, o Espiritismo e Lar é o capítulo do Estudando a Mediunidade e dos Domínios da Mediunidade, o capítulo é Em Serviço Espiritual. Tem uma narrativa muito interessante porque mostra a união de Celina e Abelardo. Abelardo era um espírito já desencarnado e Celina ainda encarnada. E eles se encontram durante o desdobramento do sono físico. Então, Celina, quando sai do corpo físico, se junta a Abelardo para o trabalho no mundo espiritual. Eles partem para as atividades que existem e que são organizadas pela colônia de Nosso Lar, na crosta, e eles vão trabalhar. Abelardo ainda é um espírito meio claudicante, meio ainda com certas dificuldades, sem muita evolução, mas Celina é mais esclarecida e mais avançada. E baseado nisso, Martins Peralva ele faz uma classificação dos casamentos, que é interessante, né? Se observarmos. Então, ele diz assim, os casamentos eles podem ser classificados em acidentais, encontro de almas inferiorizadas por meio da atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Duas pessoas se encontram atraídas, flechadas lá pelo Eros, vivendo única e exclusivamente nesse aspecto, mantêm uma relação sexual, talvez se juntem, talvez mantenham uma relação contínua a partir daí,
talvez não, seja somente um encontro fortuito, sem muita construção. Então, a gente tem depois o que ele chama, a partir desses casamentos acidentais, desses encontros acidentais, ele tem os casamentos provacionais. Reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Dos espíritos necessitados, devedores, e aí possa-se dizer devedores consigo mesmo, não com Deus, porque não se pode colocar essa questão de uma dívida com Deus das nossas falhas cometidas, mas espíritos que ainda estão em construção na sua caminhada, no seu aprendizado, se reencontram. Possivelmente espíritos que já se reencontraram em muitas outras oportunidades, talvez não na condição de casados, de unidos de alguma forma, mas que ficaram pendentes em algumas relações. Então, vamos ter os dois aí nas suas condições provacionais dos dois lados. É importante ressaltar que esse estudo que Martins Peralva nos mostra é uma coisa que se pode saber, de certa forma, comum nos casamentos. Não é uma questão de que se tem uma alma gêmea especificamente, mas se é muito mais fácil nós reencarnarmos, reencontrando espíritos que já conhecemos, por que não aproveitar essa oportunidade e construir a nossa caminhada junto com aqueles que nós amamos no passado, que já tivemos alguma relação mais próxima anteriormente? Então, ele classifica dos acidentais, dos provacionais, e a gente vai passar agora para os sacrificiais. É o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então, esse é o caso do casamento da Celina e do Abelardo. Um espírito ainda com certas dificuldades, ainda com as suas necessidades de aprendizado, e uma outra alma já mais avançada aceita tê-lo como companheiro para que possa encaminhá-lo na sua jornada de crescimento. Temos também os casamentos afins, que são reencontros de corações amigos para consolidações de afetos, ou seja, espíritos que se reencontraram diversas vezes, que tiveram atividades do bem e da construção do amor ao próximo, e eles acabam se unindo, porque juntos eles vão poder construir muito mais. E, por último, os casamentos transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Nesse aspecto, eu sempre lembro do casal Pierre e Marie Curie, que eram dois cientistas que descobrem a radioatividade e que trabalhavam pelo bem da humanidade. Eu até diria que talvez eles fossem uma condição dessa, de almas, né, engrandecidas no bem e que trabalham pelo bem para poder, né, produzir juntos. Eu até brinco, na verdade, que o meu casamento ele se classificaria, e aí é uma brincadeira, claro, né, dentro da questão dos sacrificiais, porque eu, um espírito necessitado, reencontrei a minha esposa, uma alma tão engrandecida, que me acolhe. Ela não gosta muito que eu diga isso, não, mas ela realmente, ela é uma pessoa admirável, né? Bom, voltando ao nosso estudo aqui, tirando as nossas, né, brincadeiras de momento, né, para aliviar, vamos passar o seguinte. A mensagem do amor, ela foi trazida para nós já em diversas etapas. A primeira maneira que ela nos chegou foi através dos 10 mandamentos. Moisés, utilizando-se da lei divina e que tinha um aspecto de lei social para poder organizar o povo hebreu, que estava todo confuso, disperso e até mesmo sendo poluído pelo politeísmo, era necessário que ele recebesse essa orientação de Deus e que ele, a partir daí, pudesse reunir esse povo de uma outra maneira. Então, ele recebe o povo hebreu e os 10 mandamentos, ele orienta, e um dos primeiros mandamentos é: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Então, o primeiro grande mandamento é amar a Deus. E, em decorrência, Moisés vai falando. Ele fala de lembrar de santificar o dia do sábado, mas depois ele fala de honrar o vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longos tempos na terra que o Senhor vos dará.
não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não prestei testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva. Ou seja, Moisés mostra outro aspecto que é o amor ao próximo, é o respeito ao próximo. Então ele fala que é amar e respeitar a Deus, até com um certo temor, né, envolvido com isso, mas também tem o aspecto do respeito ao próximo e do amor ao próximo que ele está nos trazendo. Essa foi uma das primeiras mensagens que nos chega a esse respeito. Outra mensagem, que é exatamente uma releitura do que tinha sido trazido anteriormente, tanto por Moisés e pelos profetas que o sucedem, é o que está registrado em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, que é o mandamento maior, a lei do amor. E aí está transcrito lá: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É exatamente os 10 mandamentos. Amar o Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus acima de, né, não farás imagem esculpida, nada disso. De toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e primeiro mandamento. E o outro, semelhante a esse, isso aqui é interessante que Jesus nos fala, ele não é diferente desse, nem complementar, mas é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não temos como separar uma coisa da outra. Não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo. Não podemos amar o nosso próximo sem não amar a Deus. E não podemos odiar o nosso próximo e dizer que amamos a Deus. Então, essas coisas estão intimamente ligadas. Amar o próximo é o reconhecimento do nosso amor a Deus. E o reconhecimento do nosso amor a Deus é amar o nosso próximo. Então, não há como fugir disso. A terceira organização que chega para a gente sobre isso, orientação, e eu intitulo como Hino ao Amor, porque eu acho belíssimo, uma das passagens mais bonitas das cartas de Paulo, é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 13. Muito conhecido de todos nós. Mas que Paulo aí nos descreve passo a passo, detalhadamente, o que é amar. Então, vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, a gente vê que Paulo descreve minuciosamente aquilo que Jesus nos trouxe na sua síntese, que Moisés tinha colocado de forma mais ampla como uma lei civil,
mas que Jesus sintetize amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, e aí Paulo vai debulhar isso. Só para a gente contextualizar, Paulo, quando escreve as cartas dirigidas aos Coríntios e a outros locais, ele está no trabalho da formulação das igrejas, ou seja, da congregação das pessoas em torno da mensagem que Jesus nos trouxe. Do trabalho do bem que Jesus iniciou com seus apóstolos, e Paulo foi um perseguidor e depois passa a ser um seguidor, assim como Madalena, que era alguém que o amava de uma outra forma e depois transforma o seu amor, né, de uma forma mais pura, mais sublime. Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios. E lá estão ocorrendo fenômenos fantásticos. Por isso que ele fala, né, no item anterior, né, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, eles tinham conhecimento, eles tinham a questão dos fenômenos mediúnicos que estavam ocorrendo na época, das profecias, das mensagens que apareciam em outras línguas, mas se não houvesse amor naquele grupo, se não houver afetividade, se não houver essa consolidação de sentimentos, a igreja não se manteria. A gente pode levar isso hoje em dia para as casas espíritas. A gente pode ter tudo organizado dentro de uma casa espírita belíssima, uma organização fantástica, mas se aqueles que compõem a casa espírita não tiverem afetividade entre si, se não se amarem, se houver um racha, se houverem divisões, se houverem facções, a coisa vai por água abaixo. E muitas vezes os amigos do mundo espiritual que não querem que a luz se estabeleça, tentam insuflar, de certa forma, desarmonias. Então, o que Paulo está falando aqui, nada disso vai valer se não tivermos amor. E ele vai descrevendo passo a passo de cada um, porque a gente precisa ser bondoso, paciente, não ter ciúmes, não se conduzir de forma inconveniente. Por quê? Porque somente aí a gente vai ter realmente aquela consolidação das pessoas em torno de uma ideia. Para poder a gente entender um pouquinho mais, eu tentei debulhar um pouco cada item desse, né? Peguei, por exemplo, o amor perdoa, o amor não condena. Em 1997, eu já até citei isso num outro estudo feito anteriormente, houve um caso que chocou muitas pessoas em São Paulo, que foi exatamente o que chama de caso Ives Ota. Ives Ota era um menino de 8 anos que foi sequestrado pelos seguranças do pai, um Masataka Ota, lá de São Paulo, e pediram resgate, mas só que o menino identificou os seus sequestradores e para que ele não pudesse denunciá-los, os homens o mataram. Especificamente um deles, claro, né, que estava dentro do grupo. O Masataka Ota ficou desesperado, ficou enfurecido, ficou encolerizado e ficou tão transtornado com a morte de seu filho que o ódio, a única coisa que ele tinha na sua mente era a vingança, era o desejo de vingança. E ele narra isso, e eu sugiro que procure, inclusive no YouTube, tem os vídeos aí de entrevistas dele, Masataka Ota fala que perdeu quase tudo, quase que perde tudo, na verdade. A sua família, a sua tranquilidade, o seu sono, o seu negócio, ele só tinha foco para o desejo de vingança. Mas em dado momento, ele foi levado a uma casa espírita, ele relata isso, e descobriu que o espírito não morre. Que apesar do grande sofrimento que ele tinha, o filho continuava vivo, o Ives Ota. E que se ele continuasse dessa maneira, ele estaria prejudicando o seu filho. E aí, o Masataka Ota relata que resolveu perdoar. Então, em algum momento, ele tenta perdoar, ele busca o perdão e vai, inclusive, ao encontro daqueles que sequestraram seu filho, daquele que o assassinou, na cadeia, para ficar frente a frente com ele. Ele relata que isso é um momento de grande dificuldade e que ele teve que se suplantar. Então, a gente sabe que realmente é uma grande dificuldade. Como poderíamos fazer isso, né? Eu não consigo me imaginar. Eu tenho 3 filhas, se alguém fizesse algum mal contra alguma delas, como eu não me sentiria? Conseguir suplantar o ódio de forma tão intensa e perdoar. Mas é o que Paulo nos fala. O amor perdoa, o amor não condena. Então, a partir daquele momento, Masataka Ota se sente livre, porque o ódio que o prendia, que o encarcerava, se desfaz a partir daquele momento. E ele, frente àquele que assassinou o filho, o rapaz fica muito preocupado, porque ele também tinha uma filha.
E umas ataca a outra, fala para ele, não, fique tranquilo, não vou fazer nada pela sua filha. Muito pelo contrário, eu vou apoiá-la para que ela possa superar esse momento difícil que ela está passando longe de você. Muito difícil, né? Vamos e venhamos, seria uma prova de muita dificuldade. Então, a gente ainda está exercitando esse amor na questão do perdão. Mário Sérgio Cortella, alguns dias numa entrevista, ele fala muito interessante, numa reportagem que está ocorrendo, ele fala que há uma diferença entre o perdão e o esquecimento. Então, mas não é a palavra, não é esquecimento, não lembro exatamente qual a palavra que ele usa, mas é como se fosse. Então, quando ele fala aqui, tudo bem, eu aceito, eu esqueço o que você fez, a gente não esqueceu, a gente simplesmente não quer ver. Mas quando a gente perdoa, a gente efetivamente quebra esse tipo de barreira. Esse abismo desaparece entre nós. O amor é abnegado. A abnegação é o desapego completo das suas próprias vontades em função de outra pessoa. Então, quando alguém ama de forma profunda, ele é abnegado, ele esquece de si próprio. A gente tem o exercício da maternidade, para mim o exercício da maternidade é um dos mais belos. E isso já começa pela própria gestação. A mulher tem que abrir mão de tantas coisas, da própria, digamos, até mesmo do próprio sono, porque na medida em que o bebê vai se desenvolvendo, isso vai ficando mais difícil, dormir com tranquilidade, mas é um exercício que ela vai fazendo de forma muito deliberada e vai envolvida num clima muito grande. É certo que não podemos generalizar, existem mulheres que não veem dessa forma, não se sentem envolvidas por esse momento, mas abrem mão disso. E depois que a criança nasce, ela abre mão, muitas vezes, de momentos dela para que ela possa exercitar o desapego das suas próprias vontades em função de outra pessoa. Ela faz a parte da sua obrigação, que é cuidar dela, mas a gente vê também que existe um sentimento envolvido nisso tudo. Então, essa abnegação, esse desapego, a gente vai ver em outras pessoas que não foram mães, como a irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Não geraram filhos, mas tinham um amor tão grande, tão abnegado por aqueles a quem elas amavam, que as suas próprias vontades, as suas próprias necessidades ficavam em último plano. O amor não é egoísta, o amor não cuida dos seus interesses. O egoísmo é um apego excessivo aos próprios interesses, é um amor excessivo ao eu. Devemos nos amar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, é necessário que a gente ame a si próprio para que a gente possa amar o próximo e efetivamente amar a Deus. É um amor triangular, se podemos assim dizer, um triângulo equilátero, onde não existe diferença de um lado para o outro. Ou seja, o amor que eu tenho por mim, ele se excede da mesma maneira do amor que eu tenho ao meu próximo e da forma como eu tenho amor a Deus. Mas se a gente leva esse amor a si próprio ao lado excessivo, ao único e exclusivamente aos nossos próprios interesses, ele se torna egoísmo. É o sistema do eu, do ego. Então eu esqueço do meu próximo. E Paulo nos fala que o amor não é egoísta. O amor não cuida dos seus interesses. Ele não está preocupado com si próprio, ele está preocupado com o interesse do outro. O amor não aprisiona, o amor liberta. Quem ama deseja que o outro seja livre. A gente falou dos casamentos, e infelizmente a gente vai ver que quantos casamentos são prisões. A gente fala aqui em nome do amor, e aí já se ouviu isso muitas vezes, né? O amor mata. Não, quem ama não mata ninguém. Quem ama não aprisiona, quem ama reconhece que o outro precisa crescer, e mesmo que o outro em dado momento não queira mais estar junto dele, ele aceita essa possibilidade de forma tranquila, porque se ele realmente o ama, ele o liberta. Com relação aos filhos também, temos essa mesma proposta. Nós amamos os nossos filhos, são espíritos que vieram na nossa direção para os nossos cuidados, mas não são propriedade nossa. Muitas vezes nós esquecemos isso. E às vezes aprisionamos com o nosso amor possessivo o filho. E aí, se lembrarmos lá da Joana, estamos ainda exercitando o amor infantil. É o amor da possessividade. Não é um amor que liberta, não é um amor que faz com que o outro cresça e possa alcançar os seus próprios caminhos. O amor sustenta e eleva. O maior objetivo de quem ama é ver o outro feliz. É exatamente o que a gente pode pensar a esse respeito, né? Quando a gente vê, voltando novamente à questão do filho, quando a gente vê um filho nosso alcançando estágios mais elevados nos estudos, na profissão,
nos bens materiais, e até mesmo dentro da ação do bem, da questão da moral, da retidão moral, isso tudo nos dá um prazer muito grande. Por quê? Porque a gente fica feliz em saber que a gente, de alguma forma, auxiliou aquele, não aprisionou, aquele que nos foram colocado como, digamos, em caráter temporário, para que nós tomássemos conta, porque todos nós somos filhos de Deus, Deus nos coloca essa oportunidade, nos colocou nessa condição para que a gente possa exercitar isso. Eu acredito que realmente essa questão da maternidade, da paternidade, é um aspecto muito legal na vida da gente. A gente, às vezes, não entende muito bem por que desse exercício da família, mas a família, com todas as suas partes intrincadas, e aí quando a gente fala do núcleo familiar mais próximo, daqueles, né, do pai, da mãe, dos filhos, ou mesmo hoje nas condições em que os casais não são mais um homem ou uma mulher, mas que tem aquela junção amorosa, sentimental, e que trazem a si uma criança, muitas vezes adotada, ou através de uma gestação, né, de uma forma indireta, a gente vê que isso de uma inseminação, a gente vê que isso é uma coisa maravilhosa, mas é o exercício ali da família. Então, é a oportunidade de a gente colocar esse amor de forma ampla. Mas a gente tem que se cuidar para que a gente não tenha um amor egoísta, para que a gente não tenha um amor que aprisione, para que a gente tenha um amor que sustente e eleve, para tudo isso que a gente possa realmente ter na nossa condição de forma mais tranquila e mais serena. Para começar a transitar desse amor, que é o amor infantil, que vai passar pelo amor juvenil e vai alcançar o amor maduro. Nessa transição que a gente ainda está exercitando, daquele amor do meu pai, do meu filho, da minha esposa, do amor entre irmãos, mas que a gente vai construir de forma mais ampla, mais sólida, mais concreta. Da Joana de Ângeles, eu trouxe, então, para a gente encerrar, um trecho de uma página que tem no final do livro, chamada Amor de Plenitude, que está lá no livro Amor, Imbatível Amor. Joana nos diz o seguinte: em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. Ao estímulo do pensamento e conduzido pelo sentimento que se engrandece, o amor desencadeia reações físicas, descargas de adrenalina que proporcionam o bem-estar e o desejo de viver na sua esfera de ação. Olha que interessante isso, né? O amor como sentimento interagindo na nossa fisiologia, com descargas de adrenalina. Ela fala exatamente, quando ela fala lá do Eros, ela vai, lá no início do livro, ela vai falar sobre isso, né? Que o sexo, a partir do amor, encadeado, envolvido com amor, ele dá uma sensação de bem-estar muito grande. E ela vai depois falar mais à frente, em outros aspectos, na questão do prazer, e não é esse prazer físico da questão sexual, mas é do prazer, da sensação de prazer que nós temos, em decorrência exatamente desse bem-estar que a gente sente pelo exercício do amar. Quando a gente ama de forma mais eficiente, mais ampla, a gente realmente começa a sentir um bem-estar a partir disso. E ela prossegue. Inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado a vitória para a vitória das paixões. Vou ler de novo. Inato no ser humano, porque procedente do excelso amor, pode ser considerado como razão da vida, na qual se desenvolvem as aptidões elevadas do espírito, assinalado para a vitória sobre as paixões. Ou seja, estamos saindo das paixões na direção do sentimento. E ele é inato, porque se nós somos criados por Deus e que a gente possa identificar que Deus é o amor, né, em sua amplitude maior, a gente, na verdade, tem isso inato dentro de nós, está dentro de nós. E ele é a razão da nossa vida. Então, é necessário que a gente desenvolva as nossas aptidões espirituais através do intelecto e da moral, para que a gente possa cada vez mais ampliar este amor que já está dentro de nós. É como se fosse uma semente que ela está ainda na sua forma fechada e que aos poucos ela vai começar a se abrir. Ela vai começar a se descascar para que nasça o primeiro broto de uma árvore imensa que vai se tornar uma árvore frondosa junto de nós.
O homem sofre e se permite transtornos psicológicos porque ainda não se resolveu realmente pelo amor, que dá, que sorri de felicidade quando o ser amado é feliz, liberando-se do ego a pouco e pouco, enquanto desenvolve o sentido de solidariedade que deve viver em tudo e em todos, contribuindo com a sua cota de esforço para a conquista da sua realidade. Então, ela fala que, e aí ela está olhando pelo aspecto psicológico, os transtornos psicológicos que muitas vezes nós trazemos podem ser resolvidos pelo amor, ou são causados pelo nosso não amor, ou pela nossa falta de amor, ou pela nossa visão ainda deturpada, infantil e juvenil do amor que a gente ainda não conseguiu compreender. A gente ainda não trabalhou essa felicidade em nós, porque a gente ainda está atrelado aos nossos interesses pessoais. E aí fica arrastando durante muitas existências, às vezes, transtornos psicológicos são difíceis. Então, que a gente se liberte disso, é o que ela está falando aqui. E que a gente possa entender, né, que essa questão da solidariedade é que vai nos auxiliar a desabrochar essa condição. É um esforço que nós precisamos fazer para a conquista dessa realidade. A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Como eu falei, exatamente isso, né? Nós estamos dentro dessa trilogia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a forma como ela fala, né, das belas psicoterapias. E Jesus dá exemplos, que é levada para ser apedrejada, eu acho uma das passagens mais bonitas, porque ali, exatamente, ele mostra como a gente deve propor a nossa vida e aceitar as nossas transformações. Então, a mulher é levada lá para ser apedrejada, testam Jesus, o que ele faria, e Jesus simplesmente escreve lá na areia, né? Que aquele que estiver isento de pecados, que atire a primeira pedra. E aí, começando pelos mais velhos, vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro, vai saindo outro. E aí a mulher fica sozinha na frente de Jesus, Jesus se ergue e fala: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Onde estão? Foram embora, Senhor. Então, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Numa proposta belíssima de renovação, aonde Jesus demonstra assim, ele não condenou nem aos homens que desejavam, e ele foi testado para isso, né, para que ele fosse contra a lei, né, do apedrejamento, mas ao mesmo tempo ele vai na direção da mulher, não condena os homens, bota eles numa difícil situação, mandando que se alguém estava isento, e ele sabia que ninguém estaria isento de pecado, porque qual de nós o está para atacar a primeira pedra? E aí ele tem essa proposta, e aí todos vão embora, e ele fala para a mulher, bom, se não te condenaram, segue o teu caminho e cresce. Diante, então, portanto, de qualquer situação, diz Joana de Ângeles, é necessário amar. Desamado se deve amar, perseguido é preciso amar, odiado torna-se indispensável amar, quando se ama se é livre, quando se ama se é saudável, quando se ama se desperta para a plenitude. Então, esse é o texto que ela nos traz como uma proposta interessante para cada um de nós. Então, amar, mesmo que de forma precária, mesmo que de forma ainda com as suas condições não muito bem estabelecidas, como a gente viu no início, como o Paulo nos coloca, a gente tem que colocar esse sentimento em exercício. Colocando, como o Paulo nos diz, o perdão, o não egoísmo, a renúncia, a felicidade do bem do próximo, porque dessa forma a gente vai o quê? Se tornar livre, vai se tornar saudável e vai despertar para a plenitude. Para essa plenitude que é o nosso conhecimento enquanto espírito, da nossa própria condição, não somente dessa existência, mas de diversas existências que ainda temos pelo caminho. Temos uma longa estrada para percorrer, para aprender, para exercitar, mas ainda estamos aqui, nesse planeta de dificuldades, de provas e expiações, atravessando os momentos turbulentos que nos esperam e nós nem muitas vezes sabemos de que forma seria, mas não podemos desistir. Como sugestão, eu deixo aqui para vocês as leituras da Joana de Ângeles dentro da sua série psicológica que trabalham com amor. Temos, então, no livro Jesus e Atualidade, no capítulo 4,
no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 11, Desperte e Seja Feliz, no capítulo 22, o livro Amor, Imbatível Amor, e aí eu não botei um capítulo, botei o livro todo como sugestão, porque é o tema do livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 13, e, por último, Conflitos Existenciais, no capítulo 19. Então, assim, temos um monte de orientação, várias orientações. Aproveitemos a oportunidade dos nossos momentos em que tivermos sem ter o que fazer para ler, para estudar. A doutrina espírita é, acima de tudo, uma doutrina de crescimento de conhecimento. Joana de Ângeles não é muito fácil de ser lido, eu reconheço, e já até foi questionada uma vez sobre isso, mas assim, ela falou que a doutrina espírita é uma doutrina de crescimento, que não podemos ficar no raso. E ela faz um mergulho, e essa série psicológica nos traz exatamente coisas muito profundas sobre isso. A cada vez que eu faço esse estudo, e cada vez que eu leio os trechos separados, eu acho uma nova visão, um novo aspecto a abordar, porque é um assunto muito amplo. Está se falando de amor, de um sentimento que a gente acha que já é muito forte em nós, que a gente já tem um certo domínio sobre ele. Mas ainda não. Então, devemos estudar, ler o Livro dos Espíritos, obras básicas, com certeza, porque Joana não vai fugir disso, Emmanuel não vai fugir disso, André Luiz não vai fugir disso. Mas precisamos estudar as obras básicas, compreender, ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Tem ali uma abordagem muito ampla também sobre isso. Então, que nós possamos ter nesses minutos, através dessas reflexões que eu trouxe, que eu espero que tenham sido simples, mas que possam ter, de alguma forma, suscitado algum tipo de dúvidas em nós, alguma coisa que possa nos trazer como interrogação, e que cada um se sinta motivado a buscar essa solução desse questionamento. A doutrina espírita é uma doutrina de questionamento. Não podemos aceitar as coisas porque são como são. Não, não é assim. Devemos buscar entender, buscar compreender, buscar analisar detalhadamente para que a gente possa realmente ter isso de forma profunda em nós. Fazer essa transformação de dentro para fora tão necessária que os Espíritos nos falam. Por isso estamos reencarnando. A cada existência, precisamos dar um passo à frente. Eu vou encerrar, então, agradecendo a Jesus por esse momento, pela oportunidade de aqui estarmos, pela condição, Senhor, de podermos estudar, de podermos analisar e de receber, através de tantos Espíritos, essas orientações que nos chegam, que nos trazem o caminho seguro para que possamos, Senhor, sair das sombras da dor e do sofrimento e alcançarmos a luz da felicidade íntima, daquela que podemos e que teremos que construir, porque a perfeição inexoravelmente será atingida. Não teremos como fugir dela de modo algum. É assim que a tua paz, Senhor, alcança todos os lares nesse instante. Que se estabeleça junto a cada espírito familiar que habita os lares, junto a cada irmão encarnado em cada um dos lares, nas ruas, nos locais necessitados, em tanto local de sofrimento e dor, Senhor, que o teu amor se faça sentir, agora e sempre. Graças a Deus.